Boa noite a todos e todas, nesse dia 15, Dia dos Professores, né? Então, o Senac, hoje, desenvolvendo aí uma super live, na verdade, que são 3 palestras bastante interessantes sobre temas que são atinentes à educação. Então, o tema desse conjunto de lives que nós demos é educação da universidade às organizações. Ele tem aí o objetivo de dialogar com 2 cursos de pós-graduação que o Senac tem, que é a docência no ensino superior e a educação corporativa, dos quais eu sou a coordenadora, professora e coordenadora dos 2 cursos. E para a gente começar, então, falando da nossa primeira palestra, que se chama, com o tema, A Economia da Educação Corporativa, com Rafael Fernandes. Então, a gente já vai aqui trazer para vocês, Rafael. Tudo bem, Rafael? Boa noite. Tudo bom? Bem-vindo mais uma vez. Que bom ter aí a sua colaboração nessa noite, né? E a gente agradece muito essa parceria. Eu tenho certeza que as pessoas vão gostar muito. Para as pessoas que estão assistindo, o Rafael vai falar por mais ou menos em torno de 20 a 30 minutos, e depois ele está à disposição para interação com vocês, responderem as suas perguntas, e nós estaremos atentos aqui no chat, tá bem? Então, aproveitem muito. Muito obrigada, Rafael. Obrigado, Rosângela, obrigado a todos aí que se dispuseram a ouvir, obrigado a todos que vão ouvir isso aqui, ou estarão ouvindo a palestra depois, tá? Eu vou tentar ser breve na minha inscrição de carreira. Já deixo aí meus contatos, tá? Vocês estão tendo aí na minha tela. Depois, se alguém quiser entrar em contato por algum motivo, alguma dúvida, etc., fica aberto aí. Tá? Então, assim, sendo breve, tá? Eu trabalho com educação mais ou menos há uns 30 anos, tá? Então, quase sou mais velho em educação que alguns de vocês que devem estar assistindo. E a gente... tive a oportunidade de ser um dos primeiros a estar trabalhando com educação corporativa aqui no Brasil, trabalhei também com isso fora, tive trabalhos internacionais, trabalhei bastante aqui na América Latina, trabalhei com isso também dentro de ONGs, tá? Ajudando também nessa parte de formação de jovens, e hoje em dia eu tenho uma consultoria voltada para essa parte de educação corporativa, então vou tentar trazer para vocês um pouco dessa vivência toda que eu tive, né? E vou ficar bastante, obviamente, eu estou contando aquilo que eu vivi, né, como referencial, e aí vou falar da economia justamente da educação corporativa, tá? Então, o tema economia, eu sugeri para a Rosângela, ela abraçou essa questão, justamente porque ela toca a parte prática da educação corporativa, ou seja, como é que é essa vivência, o que sustenta a educação corporativa, o que sustenta as pessoas que estão na educação corporativa e como ela interage com as empresas. Então, eu começo por aí dizendo que a educação corporativa, ela é só um pedaço de um sistema complexo que é uma empresa. Ela serve à empresa e a empresa também serve a ela. Legal? Uma coisa que é importante, eu já deixo aqui o warning, tá? O que eu vou falar a seguir se refere sempre a empresas que visam lucro ou que se importam em não terem prejuízos. Isso pode parecer um pouco óbvio, mas num contexto de empresas que eventualmente não estão visando lucro ou que o prejuízo não é uma coisa que elas estão muito preocupadas, e alguns podem não acreditar, mas existem empresas assim, por um motivo ou por outro, o que eu vou dizer talvez não seja tão válido ou tão útil. Né? Então, os próximos aí 20, 30 minutos serão relativos a empresas que estão visando lucro, que se importam e que aonde o fator econômico, o fator financeiro de resultado é algo que é importante para as pessoas ou para os stakeholders da empresa em si.
Então, vou falar um pouquinho do nosso mundinho. A ideia aí é começar de trazer a complexidade para que vocês possam entender um pouco do que eu estou trazendo aí, né, do que eu estou querendo mostrar. E aí a gente tem o seguinte, né, a gente às vezes tem uma visão, e isso eu quero ajudar aí o pessoal que estiver começando na carreira, a entender que às vezes a gente tem uma visão um pouco fechada da empresa, e ela é bastante maior do que isso. Então, se a gente pensa e vai abrindo, então a gente vai ver assim, bom, a empresa onde ela se situa, ela também tem a questão de ter, ela depende dos clientes, ela é parte, ela se relaciona com os clientes, e ela se relaciona também com os fornecedores, o que seria uma coisa simples, mas é importante entender para outras fontes, a empresa reage a isso quando você tem fornecedores subindo o preço do que ele fornece ou deixando de fornecer, a empresa é impactada por isso e tem que se adaptar. Nós vamos chegar onde que isso afeta a educação corporativa. Outra coisa também que é importante é que a empresa também não está sozinha no mundo, né? Você tem, obviamente, a competição atuando sobre a empresa, atuando, inclusive, sobre os fornecedores, né? Tem casos, inclusive, já cheguei a passar para isso, que o competidor, de repente, leva toda a produção no fornecedor, isso impacta muito a empresa, tá? E, às vezes, leva os clientes também. Se não bastasse, principalmente aqui no Brasil, a gente está bastante impacto nas empresas sobre o que é o governo, não é? O governo impacta sobre as empresas, sobre a situação delas, baixando normas, tirando normas, mudando impostos, mudando regras, trazendo novas regras, ou seja, é um componente bastante importante no nosso país. Outra coisa que também afeta muitas empresas, muitos já devem ter passado por isso, são as inovações. As inovações que a gente vive cada vez de uma forma mais rápida não são algo que a gente tenha controle. Elas surgem e a maioria das vezes você não estava esperando que elas fossem impactar tanto quanto elas impactam, né? Elas estão aí. A outra coisa que também é importante são as pessoas, dentro e de fora da empresa, ou seja, a opinião pública, o que os funcionários pensam, não pensam. Imagine você como são os funcionários que passaram por empresas que estavam na Lava Jato, por exemplo, né? Como é que eles se sentiram, como é que eles começaram a se comportar depois de passar por isso. Ou como é que é a opinião pública sobre uma empresa que, de repente, causa um grande impacto ambiental, o que gera isso na empresa. E tudo isso vai alterando a empresa, tá? E se não bastasse tudo isso, existe um fator, que é o fator do imponderável, do imprevisível, né? Que alguns chamam a mão de Deus aí como queira, e a gente está vivendo um momento como esse, né? Se a gente olhar tudo isso que poderia acontecer, ninguém estava prevendo que a gente ia passar um ano sobre Covid, as pessoas em casa, então tudo isso vai impactando como é que as empresas vão reagindo e vão comportando, ou se comportando, e aí a gente tem a presença da universidade corporativa, da educação corporativa, apoiando ou tentando apoiar a se adaptar a tudo isso. E aí eu vou começar já, de fato, depois desse preâmbulo, né, falar dos elementos que eu entendo como chaves para a sustentação de uma educação corporativa e que espero vocês venham a comentar e darem suas opiniões, se vocês concordam, não concordam, como é que vocês veem isso. Primeira coisa para entender isso dentro da minha visão, tá? É entender quem que a gente atende. A maioria da educação corporativa costuma estar sobre o RH. Então, ele serve ao RH, né? Ele presta serviço ao RH como alguém que alavanca o que o RH promete, ou fala, ou diz, tá? E como parte da sua existência. Eu, particularmente, já tive a oportunidade de estar um pouco mais afastado do RH normal e posso garantir que, às vezes, ajuda isso. Tá? Mas é um stakeholder importante, alguém que a gente serve. Outra coisa que são importantes, né, muito importantes, são os gestores, ou seja, eles que opinam sobre o serviço que a gente faz, o que a gente está prestando, o que a gente está entregando, tem uma visão clara do como é que eles veem a gente. Os colaboradores, com certeza, a gente trabalha com eles, os serve, né? Então a gente depende muito da opinião deles e também da demanda deles. Uma área que às vezes é esquecida, mas com certeza é bastante chave, é a questão do financeiro, tá? Ou seja, tudo que vocês quiserem
novamente, naquele modelo de empresas que visam o lucro, acaba passando pelo financeiro. Toda vez que você tem um projeto novo, você tem um fornecedor com uma ideia bacana, você está com uma ideia bacana, tem uma demanda nova, o financeiro, de alguma forma, está por trás ou na frente, ele está ou te ajudando ou te dificultando. Então, esse relacionamento com o financeiro é um aspecto bastante importante do nosso dia a dia. Tá? Existe uma questão que, às vezes, é esquecida, é a questão do endomate. Nós, da educação corporativa, temos um papel muito chave em ajudar a divulgar o que é o produto da empresa, o que são os serviços da empresa, a cultura da empresa, o que a gente está visando, né? O resultado da empresa, muitas vezes, depende desse endomarketing, das pessoas entenderem. Então, às vezes existe uma área, às vezes, inclusive, isso vem junto com a educação corporativa, mas é uma área bastante chave para o que a gente faz. Não menos importante são a questão dos fornecedores. Muitas vezes eles ajudam, muitas vezes eles atrapalham, tá? Mas eles são importantes para o dia a dia nosso. Ou seja, hoje em dia, mais e mais, você vai terceirizando, vai colocando muitas atividades que já foram internas, vai colocando isso para fora, e os fornecedores passam a ser parte do seu espectro de atenção, tá? Como eu disse, alguns ajudam, outros estão visando o próprio lucro, não estão, de fato, se importando muito. Isso acontece, tá? E, finalmente, algo para vocês nunca esquecerem, é que nós também nos atendemos, né? Por mais estranho que isso possa parecer, é importante que você acredite no que está fazendo, acredite no que você está colocando, acredite no que você está entregando. Então, é importante, como eu digo, que o seu coração e a sua cabeça estejam no serviço ou no trabalho que você presta. A outra coisa que também é importante dentro entender o conceito da universidade corporativa, e aí eu provavelmente vou dar de frente com alguns que têm uma visão um pouco mais pura, eu diria, tá? Muitas pessoas vão dizer que a educação corporativa está aí para ajudar as pessoas, para trabalhar com o conhecimento, para trabalhar com a cultura, para trabalhar com a liderança, e eu vou dizer que, na minha opinião, isso é verdade, mas, com certeza, isso é parte da questão. No frigir dos ovos, o que eu entendo é que nós ajudamos as pessoas a fazerem, elas aprendem como fazer, entendem o que fazer, ou então a gente ajuda elas a fazer diferente. Muitas vezes elas não sabem exatamente como fazer alguma coisa, né? E aí nós temos um papel muito, muito importante nessa fazer diferente. Outras vezes, nós precisamos ajudar as pessoas a fazerem mais, né? Isso, nós estamos falando de produtividade. Estamos querendo que as pessoas, de fato, entendam isso. Uma coisa que também é importante, e isso acontece muito, né? Existe uma demanda para que as pessoas façam melhor. Nós estamos falando aqui de qualidade, de menos retrabalho, de menos perda, de mais atendimento, de aproximação com o cliente, coisas desse tipo. E no frigir dos ovos, tudo o que a gente faz, tá, visa trazer um resultado para a empresa. Ou a gente resolve, de alguma forma, através das pessoas, a gente faz com que a empresa seja mais lucrativa ou tenha menos prejuízo. Isso no frigir dos ovos. Obviamente, a gente pode estar tocando na cultura, a gente vai tocar na cultura, vai tocar na liderança, vai tocar em conhecimento, na postura das pessoas, mas esse aqui, para mim, é o que eu chamo de backbone, é a raiz do que a gente resolve dentro da educação corporativa. O que determina que a gente agrega valor dentro da educação corporativa, novamente, no meu ponto de vista? E aí eu queria explicar um pouco para vocês, né? Espero que vocês possam estar lendo aí, ou conseguindo ler, o que a gente visa aí, tá? E é importante para que você possa, de fato, agregar valor, é importante que você possa mostrar o que você faz, né? E daí você precisa entender como é que você vai buscar, como é que você vai poder mostrar isso. Eu acho, ou tenho uma visão, dentro desses anos todos de trabalho, tá, que o Kirkpatrick, que é um cara, para quem é da área, sabe quem é esse senhorzinho aí tão importante para a nossa área, tocou em, basicamente, os aspectos mais importantes do que você tem que medir. A reação, a aprendizagem, o comportamento, ou o que eu chamo de aplicação, e o resultado que existe. Eu me atrevo a colocar dentro
do que esse sábio já disse, tá? A questão da participação qualificada, ou seja, se as pessoas que estão dentro da sua formação, do seu treinamento, do seu programa, seja lá do que for que você está trabalhando, são, de fato, as pessoas corretas. Eu já vi vários programas que tem tudo isso que a gente coloca aí anteriormente, dentro dos indicadores de Kirkpatrick, mas que falham porque, simplesmente, as pessoas que deveriam estar, não estão. Né? Então, não resolve muito. Uma coisa que é importante, dentro da minha visão também, é que você tenha o que interessa para a empresa, que eu chamo aí de resultado, que é o ROI, ou seja, o quanto você investe e o quanto retorna isso para a empresa, qual o impacto do que você está fazendo na empresa. Se as pessoas, de fato, estão aplicando ou não estão aplicando, e, como eu disse, se as pessoas que estão participando são as pessoas que deviam estar participando, ou as pessoas que estão, de fato, engajadas. E, do ponto de vista da educação corporativa, obviamente, a gente está preocupado se as pessoas estão aprendendo, não estão aprendendo, se elas estão gostando, não estão gostando, e se estão participando ou não estão participando. Mas eu quis separar aqui, porque é muito claro que existem alguns indicadores, e vocês sugiro aí, se vocês me permitem, alguns que são mais de interesse muito maior na educação corporativa, para o pessoal da educação corporativa, e outros que são de interesse da empresa como um todo, do grupo de gestão que está preocupado com o resultado da empresa. Uma coisa que eu queria dizer e realmente bater nessa tecla, tá? Vocês vão ver muitos casos aí, uma coisa que eu não falei, eu sou engenheiro de formação, e daí vocês vão entender, tá? É que o ROI para a educação corporativa, ele existe, tem muita gente que teima em dizer que isso não é possível, que você não consegue, tá? E eu vou te dizer que isso é alguma coisa que claramente é possível. E aí, dentro dos indicadores, eu não queria deixar de colocar um conselho para vocês, ou uma ideia para vocês, tá? Tomem cuidado quando forem colocar isso, porque muita gente, a gente vai falar das armadilhas daqui a pouquinho, muita gente boa já foi queimada, né? Ou seja, tem gente que não quer ver os fatos, tem gente que, quando você começa a mostrar muitos indicadores muito bem montados, de fato, não querem ver o que está acontecendo, tá? Então, trago aí um aspecto político que a educação corporativa, assim como o RH, passa. Então, muitas vezes, há que se tomar algum cuidado com o que você mostra, por mais correto que ele seja. Eu, particularmente, acredito em dois modelos de educação corporativa, um que dá resultado por acidente e outro que tem fracasso por acidente. No primeiro, a gente tem uma liderança que está alienada, que não está participando, o RH é visto dentro da empresa como mal necessário, você tem trabalhos que são focados no curto prazo, você está o tempo inteiro resolvendo emergências, tá? E tem outro que eu chamo que é o modelo de fracasso por acidente, ou seja, você fracassa, porque o fracasso existe, mas ele acontece de uma forma acidental, eu me atrevo a dizer. Então, você tem uma liderança que ela está engajada, você tem, de fato, a educação dentro da empresa é vista como parte do negócio, ou como um negócio, você tem preocupações dessa ordem, tá? O RH é percebido como um parceiro estratégico, e você tem uma visão, pelo menos, de médio ou longo prazo, e aí você trabalha, de fato, para ter resultados de médio e longo prazo, e você traz e consegue mostrar resultados. Para não esquecer, tá? Dentro dessa proposta aqui de estar passando pelos principais aspectos, coisas que eu acredito que sempre foram, vão ser e são importantes, tá? A questão da comunicação, a percepção de valor. Um dos aspectos mais importantes que a gente tem é fazer esses stakeholders que eu mencionei logo no começo, tá? Que eles entendam o que a gente está fazendo, que eles entendam o valor que a gente está agregando, que eles participem, que eles realmente não só recebam a informação, mas que, de fato, eles entendam e tenham a percepção do valor do que a gente coloca. O engajamento da liderança é um aspecto que é crucial, é chave em qualquer programa que vocês façam. Podem parar se vocês estiverem fazendo alguma coisa ou alguma atividade que não estiver envolvida, ou que a liderança não estiver envolvida, porque o resultado tende a ser pífio. Eu, nesses 30 anos aí nessa área, eu não conheço nenhum programa que tenha dado resultado, a não ser que foi um acidente muito feliz, né, que tenha dado resultado sem que a liderança, de fato, estivesse engajada com ele e tivesse, de alguma forma, trabalhando fortemente
para que aquilo que a gente estava trabalhando também impactasse o dia a dia dos colaboradores ou dos funcionários, como queiram. Uma coisa que, obviamente, cada dia nunca deixou de ser importante, e eu acredito que não vai deixar de ser importante, é a questão de ter menos custos e menos custos, assim como trazer mais e mais resultados, né? Se alguém achar que algum dia isso vai mudar, recomendo fortemente que reavalie aonde quer se meter, em termos de empresas, tá? E eu vou falar aqui, quase encerrando aqui meus 30 minutos, o que eu entendo que são as armadilhas comuns, né? Que eu sei que a gente não tem som aqui, mas eu vou trazer esse case, tá? Só vou contar para vocês. Para quem quiser, pode estar olhando isso na internet, vocês vão achar, mas é o case de que existe uma expectativa fundamental de que as pessoas aprendam facilmente, como se fosse uma injeção. Isso é uma armadilha muito, muito cruel, né, para nós, né? Isso basicamente se passa, eu vou usar o Gilbert, para quem quiser depois, for mais novinho, não vai saber quem é, mas o Gilbert é um cara que tem a seguinte frase, ele diz o seguinte, tá, que tudo que o seu chefe não entende é o que ele acha mais fácil de ser feito por você. Isso vale também para o pessoal da educação corporativa. É comum você ter, de fato, gente que não entende de educação corporativa, gente que fala, já dei aula na vida, então eu entendo de educação corporativa, eu já passei por isso, é uma coisa um pouco difícil, tá? Propondo coisas como o que aparece nesse filme, eu recomendo vocês olharem Matrix, né, justamente nessa hora, onde uma pessoa precisa aprender a pilotar um helicóptero e ela simplesmente pergunta para um lugar se ele tem um programa para aprender isso e a coisa é carregada na cabeça dela e ela sai pilotando, tá? Existem, incrivelmente, por alguns gestores, um pouco de expectativa de que isso aconteça em treinamentos. Para quem tem mais vivência ou ainda vai viver, eu posso garantir que isso vai ocorrer, né? É algo que vocês vivenciarão, ou se já não vivenciaram, uma expectativa de um pouco de mágica do que a gente é capaz de fazer dentro do treinamento. Uma coisa que também eu falo que a gente ouve, mas eu preferia não ter ouvido, né? Mas é que, assim, isso é verdadeiro, tá? A gente já ouviu de muita gente qualificada coisas desse tipo, tá? Mas, e alguns de vocês talvez já tenham até ouvido, tá? Falácias como o pessoal mais capacitado vai trabalhar na concorrência, é mais barato contratar alguém novo que treinar o pessoal da casa. Com uma ressalva nessa segunda, porque algumas vezes eu lamento dizer que é verdade, tá? Em alguns casos, de fato, você precisa dar tanto treinamento para uma pessoa para ela se qualificar, que às vezes é mais fácil você buscar no mercado. Lembre-se que a gente está associado ao RH, então esse tipo de questão é algo que é importante. Algo que é algo recorrente e muito terrível é a questão do treinamento ser um competidor do que eles chamam de tempo produtivo, né? Como se o treinamento ou a formação fosse alguma coisa não produtiva. Então, eu diria que são coisas que a gente tem que trabalhar, coisas que fazem parte do dia a dia e que não são simples, né? Mas eu estou dando um pouco de alerta, a gente tem várias formas de trabalhar com essas questões, eu estou mais compartilhando com elas para que vocês estejam atentos a isso, né? E quando vocês eventualmente ouvirem esse tipo de questão, vão se preparando para as respostas que são possíveis e que, com certeza, são cabíveis de estarem compartilhando justamente com quem fala esse tipo de coisa, para você, de fato, mostrar o valor, você ajudar a empresa passando por esses obstáculos. Uma coisa que é importante, tá? Também vocês vão ver bastante nisso, e a gente vivencia bastante, é o que eu chamo de treinamento aspirina. Ele serve para todas as dores. Então, muitas vezes o gestor, ele demanda para vocês um treinamento, né? Ele quer, na realidade, ter alguma coisa que resolva a dor dele, ele não quer resolver o problema, né? Eu falo muito que, assim, é o cara que está com uma doença grave, mas ele quer alguma coisa que tire a dor dele. É algo que todo mundo dessa área passa, é algo que a gente tem que trabalhar no dia a dia e faz parte do nosso contexto. O que eu chamo também é o título de nobreza, tá? É uma coisa comum, as pessoas têm muito disso, tá? É o cara que já sabe
de tudo, a área que já sabe de tudo, que já não tem mais o que... Eles têm praticamente um que eu chamo de título de nobreza. Ele aprendeu alguma coisa em algum instante da vida e, a partir daí, ele se vê como tendo uma total capacidade. Cada vez mais a gente vê que isso é uma mentira, novamente é uma falácia muito grande. Tá? Não há o que você não possa aprender com todas as pessoas, a todos os segundos, e você está sempre evoluindo como pessoa, e as empresas deveriam estar pensando assim. Mas é algo que é um obstáculo muito grande, e você vai encontrar muita gente com esse tipo de divisão. Algo que eu considero um dos aspectos mais difíceis, tá? São pessoas que não se interessam por fatos nessa área. Então, ele tem uma visão do que é educação corporativa, do que é treinamento, do que é desenvolvimento, que você, por mais que você mostre os fatos, a pessoa, ela nunca vai dizer o que eu escrevi aqui, tá? Mas, de fato, ela demonstra pelos seus atos, pelas suas ações, que os fatos não importam. Ela tem uma opinião formada sobre o que é a realidade. Outra coisa que também é muito comum, tá, é o que eu chamo de... Esse é um termo, um snake oil, ou óleo de cobre, alguma coisa que acontecia muito no começo do século retrasado. Então, você tinha aí o pessoal que estava vendendo o óleo de cobre como uma solução para qualquer coisa, de qualquer tamanho, de qualquer... Então, a pessoa tinha lá uma dor de cabeça, ela tomava óleo de cobre, ela tinha um cravo, ela tomava óleo de cobre, ela tinha dor nas costas, ela tomava óleo de cobre. E é muito normal que isso também aconteça, ou seja, tem, às vezes, uma expectativa muito falsa, e a gente tem que trabalhar com isso, sobre a questão do treinamento sendo a solução de tudo. E a mais divertida que eu chamo é o grande xamã, né? Então, existe uma expectativa de que a área corporativa, de fato, ou de educação corporativa, seja a solução, muitas vezes, de todos os problemas, e que ela não toque nos grandes problemas, o que é mais complexo, ou seja, não é normal que você tenha situações onde você percebe que é uma questão cultural, uma questão de gestão, uma questão de processos, e quanto mais você conhecer dessa área e se envolver com isso, você vai ver que muitas vezes você passa por isso, mas existe uma expectativa bastante ingênua de que a gente vai, de fato, fazer alguma mágica e vai resolver tudo sem ter que tocar em todos os problemas que estão inerentes ao processo de educação corporativa. Aqui eu fecho, dentro dos meus 30 minutos, dos meus 25 minutos, eu toquei em alguns aspectos que eu chamei de economia da educação corporativa, que são justamente aquilo que nos movimenta, aquilo que nos atrapalha, aquilo que nos alimenta, tá? E espero com isso ter ajudado e ter dado algumas dicas para vocês do que é a vida na educação corporativa, de como vocês podem trabalhar em alguns aspectos desse dia a dia, tá? Ficam aí todos os meus contatos, onde vocês nos acham, o pessoal da Lerem pode ser encontrado por aqui, tá? E deixo aberto para perguntas e fico à disposição de vocês desde já. Não estou te ouvindo. Eu estava abrindo meu áudio. Legal. Parabéns, Rafael, pela sua explanação, contribuição incrível. Bom, por enquanto nós não temos perguntas, mas eu tenho aqui a Fabiana, né? A Fabiana Casarini falando para a gente que você tem muito know-how, e isso nos orgulha bastante, porque eu acho que a gente fez o convite certo, né? Para a pessoa certa, então... Muito obrigada, Fabiana, pela presença e demais também espectadores. O Flávio também, ele fala para a gente, parabéns, Senac, pela iniciativa, né, pelo tema, e faz um elogio também a você, Rafael. Pelo jeito, a gente vai ficar à noite aqui tecendo elogios a você. Que bom! Mas isso é bom, né, para a gente saber que a gente está no caminho, né? Pelo menos está apresentando inquietações que talvez sejam inquietações das pessoas também, né? A Juliana Gradella também, Gradella, desculpa, excelente abordagem, né? A abordagem que você está trazendo sobre educação corporativa, e eu acho que é um pouco do que a gente já conversou, né, Rafael, sobre o limiar, né, entre abraçar a árvore, né, e a
parte mais a parte mais objetiva, né? Eu só da parte de abraçar a árvore, né? Oi? Espero ter tocado nisso. Espero ter tocado nisso, e não sei se era exatamente o que você estava esperando, Rosângela, mas eu quis trazer justamente esses pontos todos da educação corporativa e o que podem... Eu acho que as pessoas vão estar, principalmente o pessoal que está fazendo pós-graduação, o pessoal que está em graduação, como a gente tinha conversado antes, né, ou seja, que elas entendam um pouco o que é esse mundo, de fato, na hora que elas forem colocar a mão na massa, né? Isso mesmo. O Renato Almada é nosso professor, ele trabalha com mídias e sua relação com aprender, mas Renato é super polivalente, né, Renato? Que legal você estar aqui conosco hoje. Ele está dizendo que adorou a comparação com Matrix que você fez. Eu adorei também, quando eu vi isso, já estava na área, é uma coisa que me chamou a atenção, porque a gente tem isso, né, Rosângela? Não sei se você já passou por isso, mas muitas vezes tem essa expectativa da pílula mágica, que eu chamo, né, que a pessoa vai entrar num treinamento, numa formação, e vai sair pronta do outro lado. Que eu falo que é uma fábrica de linguiça. Você põe um porco de um lado e do outro lado sai linguiça. Né? E a gente tem que trabalhar muito com gestores, para entenderem. Não existe isso. Né? Mas tem muita gente que tem essa falsa imagem. Né? Parece que não passou pela escola, né? Não entendeu que tem um processo, que tem toda uma construção de colocar em prática. Tem o famoso 70, 20 e 10 aí, que as 20, pessoas 10. não estão claro, né? Mas mesmo assim a gente vê muito, eu continuo vendo isso ainda como consultor, ouvindo esse tipo de... percebendo, né? Mais do que ouvindo, né? As pessoas não têm coragem de dizer isso, mas percebendo esse tipo de expectativa. Né? É isso mesmo. A gente tem aqui o comentário também da Rafael, o Gustavo Cerbasi, ele está dizendo que o Rafael é muito consistente em sua apresentação, parabéns, Senac, a gente agradece, e pelo jeito, né, Rafael, eu estou vendo que eu vou ter que te chamar mais vezes aqui, com mais tempo, né, e vamos embora. A professora Dalva, a Dalva é nossa professora no curso de Educação Corporativa, né? A Dalva deu agora a integração com subsistemas de gestão de pessoas, e ela está dizendo que ela viveu isto que você retratou mesmo, né? Com muita propriedade, inclusive, foi muito show. E a Fabiana está dizendo que é importante focar mesmo, tocar na vida real da educação corporativa, né? Às vezes as pessoas têm uma visão muito romantizada da educação corporativa. Eu diria que, assim, equivocada mesmo, né, sobre essa coisa do imediatismo, né, e se a gente está falando, eu sou da abraçar a árvore, mas eu sou também da questão do tempo da educação, eu já falei isso para você, né, mas eu sou do tempo também da questão da educação, a gente está tratando, quando a gente fala de educação corporativa, a gente está falando de aprendizagem, então a gente tem um tempo para isso, né, a gente é um processo e que é de cada um também. Então, as coisas também não são, né, nem tanto ao céu, nem tanto à terra. E é importante, mas é importante trazer essa clareza, né, do tempo das coisas também. Porque nem todo mundo entende como é que as pessoas se comportam, como as pessoas aprendem, como é que é o processo de mudança, por exemplo, mudança de cultura, de comportamento, tudo que é necessário trabalhar, né? E a gente tem esse meio de campo entre ficar lidando com as pessoas, as expectativas das pessoas, dos gestores, da empresa, da gente. A gente tem, de fato, um papel, eu diria que é o papel mais nobre que a gente tem de estar ajudando pessoas e empresas a estarem tendo sucesso. Né? Eu acho que tem uma coisa que sempre eu falei no começo lá sobre essa questão de indicadores, né, que é uma coisa, às vezes, muito mal trabalhada, e é um desafio, não é, constante que a gente tem. Muitas vezes a gente esquece de trabalhar com eles, e eu diria que é um aspecto chave, tá? A gente estava até comentando, né, quando a gente teve o nosso primeiro contato, essa importância de você saber trabalhar esses dados, compreender como é que um pouco de estatística, um pouco de finanças, né, um pouco para você poder, de fato,
entregar coisas que o resto da empresa precisa. E uma coisa que também eu não coloquei aí, mas obviamente tenho certeza que nos seus cursos você fala bastante, é a questão de você entender o negócio para que você possa saber ou possa juntar o que você faz em termos de educação corporativa com a expectativa que a empresa tem sobre o negócio em si. Então, a gente também tem esse papel chave de estar juntando isso, né? Obviamente, tudo isso é algo que é importante as pessoas, eu diria que logo de cara, já entenderem que existe essa expectativa delas quando elas estão dentro da educação corporativa. Uma coisa que a gente também comentou, né, tem muita gente que tem uma visão de abraçar a árvore, que ela é necessária, mas ela é danosa quando ela é única, né? Assim como o outro lado, né? Se você tiver uma visão muito hiper pragmática, com certeza você esquece as pessoas às vezes. Isso é um ponto que tem que tá juntando dentro desse dia a dia da educação corporativa. Um dos primeiros componentes curriculares que a gente trabalha no curso, na pós-graduação, é estratégia, indicadores e papel do RH. Então, assim, quando você fala entender do negócio, eu acho que, fundamentalmente, eu ouvi, né, assim, alguns comentários, por que a gente tem que falar tanto de estratégia, né? Mas se a gente não entende qual é a estratégia, né, da empresa, não sei se a nossa professora, que inclusive Sueli Ruiz, que trouxe esse assunto para a gente, então, assim, a dupla dinâmica, assim, né, estratégia e indicadores, né? Sem isso você não consegue ser assertivo, né? Você não consegue ser estratégico, inclusive na educação corporativa, né? Eu acho que uma coisa que até a gente falou sobre a oportunidade que a gente tem hoje em dia, tanto com a geração que está aí, quanto com as ferramentas, de estar, de fato, integrando as pessoas com a educação e não só de uma forma que a gente forneça, mas sim que a gente, eu não gosto muito do termo, mas até hoje não encontrei o melhor, que a gente possa, de fato, estar trabalhando com essa cocriação eterna de educação, das necessidades, né? Hoje em dia a gente tem essa possibilidade, e outra coisa que a gente também, a gente conversou também, que eu vejo que é um ponto-chave, né? Não trouxe aí, mas é um ponto-chave, é que cada vez mais a questão de conteúdo, ela tem um papel menor, por mais estranho que isso possa parecer, né? O conteúdo, que já foi um peso, teve um peso gigante no começo das universidades corporativas, hoje em dia ele tem um papel menor, porque você encontra quase tudo facilmente, né? Se você perguntar para o Google, ele vai te fornecer 1 milhão de respostas para 1 milhão de perguntas. E aí a gente tem um trabalho também que é justamente direcionar as pessoas, ajudar elas que acho que até vocês vão tocar justamente nesse trabalho agora, sobre a questão da tutoria, de você estar trabalhando junto com elas para estar estimulando. Que eu vejo que também é um desafio para as gerações atuais, né? Ou seja, você tem uma dificuldade muito grande, eu percebo, de se aprofundar, às vezes, em temas, e isso é algo complicado para que você crie novas ideias, novos conceitos. Você precisa, de fato, sair um pouco do superficial, e eu acho que esse engajamento pode ajudar bastante essas ferramentas que a gente tem, como o que a gente está fazendo agora aqui, né? Mas a gente nota, por exemplo, que você tem uma dificuldade das pessoas se expressarem, se colocarem, trazerem perguntas, de fato, se permitirem pensar, né? É uma coisa que a gente tem, talvez, um desafio muito grande pela frente, por tudo que, talvez, o lado negativo das mídias tem feito, né? Que as pessoas estão recebendo muita bobagem mastigada e docinha. Então, talvez esteja um trabalho muito nobre ainda a ser feito em termos de educadores, quanto a instigá-las a pensar novamente. Muito bem, Henry. O Henry, de novo, formar pessoas e não apenas técnicos, isso. Olha lá, é o limiar, Henry. Né, Rafael? Eu aprendi isso com o Rafael. Bom, gente, eu acho que é isso. Nós estamos aí
finalizando. Lembrando que vamos lá, eu sempre falo que quando a gente escuta uma palestra, uma aula, enfim, a gente sempre fica na incubação, né? Às vezes a gente vai com aquilo, voltando para casa, ninguém vai voltar para casa porque certamente estão todos em casa nesse momento, mas, né? Então vão todos hoje dormir, talvez, com essa provocação do Rafael aí falando sobre as questões da educação corporativa, sobre a economia, né, qual é essa relação com as questões estratégicas, indicadores, né, essas relações bastante racionais, né, que existem da educação corporativa, com a educação corporativa. Mas então, olha, super gratidão, foi uma contribuição enorme, eu tenho certeza absoluta que as pessoas que assistiram e as que vão, né, ainda nos assistir, né, elas serão bastante agraciadas aí com a sua contribuição, viu? E obrigado pela oportunidade. E conosco, né? E você também. As portas do Senac estão sempre abertas a você. Obrigado. Peraí, eu preciso lembrar que o Rafael é autor de um dos capítulos, né, de um livro da editora Senac, que se chama Educação Corporativa. Então, né, se procurar lá da teoria à prática, é isso, Rafael? Né? Isso. E ele tem um capítulo lá trazendo um case bem interessante, né? Então, talvez isso que o Henry está falando aí esteja lá registrado nesse livro, e aí é uma indicação que a gente deixa para vocês, tá bom? Obrigado, é isso. Obrigado a todos.